Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre fármacos simpatomiméticos. Bom, antes de a gente adentrar no tema propriamente dito da aula, a gente pode classificar o sistema nervoso em seguintes tipos: sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico ele é subdividido em autônomo, somático e entérico, e o sistema nervoso central ele é dividido em cérebro, medula e espinhal. Na nossa aula, a gente vai enfocar em fármacos do sistema nervoso autônomo do tipo simpático, onde esses fármacos eles vão mimetizar as ações desse sistema nervoso simpático, tá bom? E vale a pena lembrar as diferenças anatômicas entre o sistema nervoso somático e o autônomo. Aqui na figura da esquerda, a gente tem o sistema nervoso somático representado pelo o nervo motor somático, aqui destacado em amarelo. Esse neurônio motor somático, ele vai inervar a fibra muscular. Já aqui na figura da direita, a gente tem o sistema nervoso autônomo em que se localiza fora do sistema nervoso central e não termina na placa motora, ou seja, não faz uma sinapse com a célula muscular esquelética. Então aqui a gente tem a fibra nervosa fazendo a sinapse com o neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar vai fazer sinapse com outro neurônio chamado de neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar vai então inervar o órgão alvo. Aqui a gente vê no caso o estômago. Então, basicamente, no sistema nervoso autônomo, a gente vai ter fibras pré-ganglionares e fibras pós-ganglionares para então chegar assim no órgão inervado. E há diferenças anatômicas entre os nervos autonômicos, tá? Então, para o sistema nervoso simpático, a gente tem que a fibra pré-ganglionar é uma fibra mais curta em comparação com a fibra pós-ganglionar, que é uma fibra mais longa. Já aqui no sistema nervoso parasimpático, a gente tem o contrário. A fibra pré-ganglionar é uma fibra mais longa e a fibra pós-ganglionar é uma fibra mais curta. Então, o neurônio aqui do sistema nervoso simpático, ele se encontra longe dos órgãos inervados. Já o sistema nervoso parasimpático, o neurônio desse sistema, ele se encontra próximos aos órgãos inervados. Lembrando que as fibras do sistema nervoso simpático, elas partem da região tóraco-lombar, de T1 a L3, e vão inervar a grande maioria dos órgãos do nosso corpo. Já as fibras do sistema nervoso parasimpático, elas partem da região cranial e da região da medula sacral, e vão inervar algumas partes do nosso corpo. Vale a pena lembrar que aqui nessa figura a gente tem as fibras do sistema nervoso simpático inervando de um lado, do lado esquerdo, e as fibras do sistema nervoso parasimpático aqui inervando os órgãos do nosso corpo do lado direito. Perceba que nem todas as fibras do sistema nervoso parasimpático elas estão inervando todos os nossos órgãos, tá? Lembrando então que, como eu falei anteriormente, o sistema nervoso parasimpático, a fibra ela vai sair da região cranial. Essa fibra pré-ganglionar ela vai liberar um neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai se ligar no seu receptor aqui na região do gânglio. Essa região do gânglio é uma região que vai ter vários corpos celulares de neurônios. A acetilcolina, ao se ligar no seu receptor, vai promover a despolarização dessas células neuronais. Essa despolarização faz com que haja, então, por fim, a liberação de um neurotransmissor, que no caso, para o sistema nervoso parasimpático, é a própria acetilcolina, que pode atuar nos receptores da acetilcolina.
E os principais órgãos que vão estar inervando essas fibras parasimpáticas são os músculos cardíacos e lisos, células de glândulas terminais nervosos. Já no sistema nervoso simpático, a fibra, como eu já falei anteriormente, a fibra pré-ganglionar é menor. Essa fibra pré-ganglionar vai liberar também acetilcolina, que vai se ligar nos receptores da acetilcolina. No caso, esses receptores são também os receptores, como no sistema nervoso parasimpático, receptores nicotínicos, que vão promover a despolarização dessa célula neuronal, que está aqui, né, como eu já falei anteriormente, no gânglio. Essa célula neuronal, ao ser despolarizada, vai promover a liberação de neurotransmissores. Aqui nessa figura, a gente tem como a glândula sudorípara, a célula efetora, a célula-alvo do sistema simpático, que é a única seção do sistema simpático onde você vai ter a liberação da acetilcolina para que haja ativação, no caso dessa célula efetora, a glândula sudorípara. Mas, em sua grande maioria, o sistema nervoso simpático ele vai liberar não a acetilcolina, e sim a noradrenalina. A noradrenalina ou a adrenalina, ou a própria dopamina, que a gente vai ver mais na frente como é que elas são formadas, elas vão ser os neurotransmissores principais do sistema nervoso simpático. A noradrenalina, no caso aqui nessa figura, ao ser liberada, ela vai atuar nos seus receptores, alfa ou beta, que são os receptores adrenérgicos principais, que estão amplamente distribuídos entre músculo cardíaco, músculo liso, células de glândulas e terminais nervosos. Então, o sistema nervoso simpático ele pode liberar a noradrenalina, a dopamina, e aqui no caso a gente tem a adrenalina ou a epinefrina sendo liberada da medula da suprarrenal, que é onde vai ter as células cromafins, que vão ser mais ou menos os neurônios primitivos que vão liberar a adrenalina. Essa região ela não vai ter uma terminação igual aqui no sistema nervoso simpático, visto aqui em cima. Ela vai liberar o próprio neurotransmissor, no caso a adrenalina, na corrente sanguínea. A adrenalina caindo na corrente sanguínea vai percorrer todo então o nosso corpo para fazer com que haja atuação dessa molécula em células efetoras distribuídas em receptores distribuídos ao longo do nosso corpo. Ela também pode liberar a noradrenalina, mas majoritariamente as células cromafins aqui elas vão liberar a adrenalina. E aqui, por fim, a gente tem a fibra motora, em que você tem uma única fibra se ligando aonde? Na sala muscular esquelética. Essa fibra vai então liberar a acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar nos receptores, dessa vez nicotínicos musculares, que vai fazer com que haja a despolarização dessa célula muscular esquelética, promovendo então o processo que a gente chama de contração muscular. E como falado anteriormente, essas fibras autonômicas elas vão estar amplamente distribuídas, né, no nosso corpo, promovendo ações fisiológicas do sistema nervoso simpático e parasimpático. Essas ações fisiológicas elas podem ser do tipo antagônicas para a grande maioria dos órgãos, ações antagônicas tais como, por exemplo, o sistema nervoso simpático promover uma taquicardia no coração, enquanto que o sistema nervoso parasimpático promove uma bradicardia no coração. Porém, algumas ações, ao invés de ser antagônicas, são corroborativas, em colaboração, para que haja a homeostasia do nosso corpo. Então, as ações relacionadas às terminações simpáticas têm-se como uma descarga em massa por distribuição ampla, muitas fibras pós-ganglionares, né? Aquilo que eu falei, grande maioria do nosso corpo está inervado pelo sistema nervoso simpático. E endógena, no caso, quando se tem uma descarga adrenérgica pela suprarrenal. Então, lembrando que a suprarrenal vai liberar adrenalina, que vai atuar em grande parte do nosso corpo. Já o sistema nervoso parasimpático ele tem uma ação restrita, ou seja, as fibras pós-ganglionares, nem todas elas inervam a grande maioria dos nossos órgãos. Existem poucas fibras pós-ganglionares e elas são próximas aos órgãos efetores.
E não se pode falar em fisiologia e farmacologia do sistema nervoso autônomo sem falar dos neurotransmissores. E o que são essas moléculas? Né? Como eu já falei anteriormente, algumas são liberadas e vão atuar nos seus receptores, alvos. São substâncias químicas que vão ser liberadas pelas terminações nervosas, como vocês viram anteriormente nas figuras, e a interação com esses receptores vai estimular ou inibir a célula efetora. Então, o neurotransmissor, por exemplo, ele vai ter como função uma contração, um relaxamento muscular, uma secreção ou inibição de substâncias, uma estimulação e produção de enzimas e hormônios, uma regulação do sistema nervoso central, ou pode mesmo regular os movimentos, comportamentos e a vida afetiva. E os principais neurotransmissores que a gente vê no sistema nervoso autônomo são a acetilcolina, noradrenalina, dopamina e adrenalina. Esses três últimos eles vão estar interligados diretamente com o sistema nervoso simpático. Já a acetilcolina ela tem uma grande participação, no caso, né, nas fibras pré-ganglionares, para que haja a liberação da acetilcolina naquelas fibras pré-ganglionares, para que possa ativar neurônios nos gânglios naquela região ganglionar. Existe outro neurotransmissores, sim, que podem estar presentes no sistema nervoso periférico ou também no sistema nervoso central, como o ácido gama-aminobutírico, o GABA, as endorfinas, que vão dar a sensação de alívio da dor, prazer, né? Serotoninas e substância P. Sendo que essa a gente não vai ver agora, vamos ver em outras aulas de farmacologia. Bom, e como eu falei anteriormente, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles podem exercer funções antagônicas ou funções que vão trabalhar em conjunto. Né? Funções antagônicas a gente pode ver, por exemplo, no sistema nervoso parasimpático promove a miose, já o sistema nervoso simpático promove a midríase. O sistema nervoso parasimpático promove o aumento da salivação, já o simpático promove uma diminuição da salivação. Para promover a homeostase, por exemplo, a gente pode pegar aqui como exemplo, o parasimpático promove a ereção peniana, já o simpático promove a ejaculação, ou seja, fazendo funções em conjunto. Bom, então aqui, para a gente entender a farmacologia do sistema nervoso autônomo, a gente vai trabalhar apenas na aula de hoje com o sistema nervoso simpático, tá? Esse sistema nervoso simpático, a gente vai ver fármacos que vão mimetizar, né, os neurotransmissores pertencentes ao sistema nervoso simpático. Quais são os principais neurotransmissores que eu já falei anteriormente? São a noradrenalina e a adrenalina. Então, só para recapitular, a gente tem a fibra saindo aqui, né, do sistema nervoso central. Essa fibra ela vai fazer uma sinapse, né, aqui na região ganglionar do gânglio simpático, vai ter a liberação de acetilcolina nessa região da fenda sináptica. O acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos neuronais desse gânglio. Esse gânglio então vai despolarizar. Quando chegar na região terminal, vai haver a liberação de neurotransmissores na noradrenalina. No caso da adrenal, a liberação da adrenalina. Bom, então vocês devem estar se perguntando como é formada a adrenalina e a noradrenalina, que são os principais neurotransmissores do sistema nervoso simpático. A formação desses neurotransmissores se dá através da tirosina, que é um aminoácido aromático não essencial, que é produzido pelo organismo a partir de outro aminoácido, no caso, a fenilalanina. Ele também pode ser obtido a partir do consumo de alguns alimentos, como queijos, peixes, abacates, nozes, né? E também de suplementos nutricionais. Esse aminoácido é precursor dos neurotransmissores como as catecolaminas, que vocês vão conhecer como noradrenalina, dopamina e adrenalina. A tirosina ela vai servir de substrato para a enzima tirosina hidroxilase. E a partir dessa reação, você vai ter uma adição do grupamento hidroxil no anel aromático.
e forma então a DOPA. A DOPA formada, ela vai servir de substrato para uma enzima chamada DOPA descarboxilase, onde você vai ter a retirada do grupamento ácido carboxílico aqui na DOPA, transformando então em dopamina. A dopamina, ela também pode servir de substrato para a enzima dopamina beta-hidroxilase, onde vai ter uma adição do grupamento hidroxila no carbono beta, aqui perto do órgão aromático, formando então a noradrenalina. A noradrenalina pode servir de substrato principalmente nas células cromafins lá da medula adrenal, onde tem a enzima feniletolanamina N-metiltransferase. Essa enzima vai transformar então a noradrenalina em adrenalina. Como? Adicionando um grupamento metil na molécula e originando então a adrenalina. Aí vocês devem me perguntar, professor, é obrigatório ter a formação da adrenalina na medula da adrenal? Sim, porque essa enzima ela está presente lá nas células, né? Porém, há também formação da adrenalina nessas células cromafins. Assim como também nos neurônios simpáticos podem ter a formação da noradrenalina, como também da dopamina, que vão estar armazenadas em vesículas. Bom, como eu falei anteriormente, a tirosina, que é um aminoácido, vai ser essencial para a formação das catecolaminas. Então, a tirosina ela vai ser captada pela célula neuronal. Ao ser internalizada, vai servir de substrato para a enzima tirosina hidroxilase, que vai então formar a DOPA. A DOPA vai servir de substrato para a DOPA descarboxilase, formando então a dopamina. A dopamina ela vai ser captada para dentro da vesícula neuronal. Quem vai fazer esse transporte são os transportadores de vesículas de monamina, que é o VMAT. Esse transportador, ao internalizar a dopamina, vai fazer com que haja também a formação da noradrenalina. Além de noradrenalina e dopamina dentro da vesícula, vamos ter outros neurotransmissores, tais como ATP e substância P. Então, tudo isso aqui vai ficar armazenado para que no processo de exocitose, todos esses neurotransmissores sejam liberados. E como é que há a liberação dessas vesículas? Como eu falei anteriormente, o processo de despolarização celular chega nas terminais axonais, que promove a entrada de gradiente de carga positiva para dentro da célula, que vai ativar esse canal de cálcio aqui, que é um canal de cálcio sensível à voltagem, que permite a entrada dos íons cálcios para dentro da célula neuronal. Os íons cálcios, ao entrar, vão aumentar a grande quantidade interna desses cálcios aqui nessa célula, que vai promover a fusão da célula da vesícula com a membrana neuronal. E como é que há essa fusão dessas duas membranas? Essa fusão se dá através com a ajuda, facilitação da proteína de membrana associada à vesícula, o famoso VAMP. Essa proteína precisa de cálcio para que haja a fusão dessas duas membranas e a liberação, então, dos neurotransmissores, no caso aqui, noradrenalina, ATP e substância P. Quando a noradrenalina é liberada, então, na fenda, ela pode se ligar nos seus receptores das células efetoras, seus receptores chamados como receptores adrenérgicos, ou a noradrenalina pode seguir outros caminhos, tais como ela pode se ligar também aqui, nos seus receptores pré-sinápticos, que também são receptores adrenérgicos, aqui ilustrados como receptores alfa-2 e receptores beta-2. Esses receptores eles têm um papel fundamental aqui nessa célula neuronal. Por quê? Os receptores alfa-2 adrenérgicos eles são acoplados à proteína G inibitória.
e eles vão dar um feedback negativo para essa célula neuronal. E o que significa dar esse feedback negativo? Significa dizer que a própria noradrenalina vai fazer com que haja a inibição de noradrenalina aqui na fenda sináptica. Então, ou seja, ela vai ser responsável por limitar a sua própria liberação. Assim como os receptores beta-2 pode aumentar a liberação da noradrenalina aqui na fenda sináptica. Então, se a alfa-2 inibe a liberação da noradrenalina, os receptores beta-2 eles promovem um aumento dessa liberação de noradrenalina aqui na fenda sináptica. A noradrenalina ela também pode seguir o caminho de recaptação através de transportadores de recaptação da noradrenalina, aqui ilustrados como NET. Esse transportador ele tem como papel fundamental de recaptar a noradrenalina aqui liberada e internalizar para dentro da célula. Essa noradrenalina, ao ser internalizada, ela pode participar novamente do processo de liberação aqui, armazenamento e liberação da vesícula. Existem substâncias e fármacos que podem atuar nesses processos de tudo que eu falei aqui agora nessa figura, como a alfa-metiltirosina, que vai inibir a tirosina hidroxilase e inibe a formação de todos os processos de catecolaminas, como dopamina e noradrenalina. A reserpina, ela também inibe essa proteína, né, o transportador de vesículas de monamina, fazendo com que não haja acúmulo de catecolaminas aqui na vesícula, diminuindo então a quantidade de noradrenalina, dopamina aqui na vesícula. O bretílio e a guanitidina, eles vão inibir o processo de fusão dessas membranas da vesícula com a membrana da célula neuronal, fazendo com que não haja liberação das catecolaminas. Aqui a gente tem no lado direito a cocaína e os antidepressivos tricíclicos, como inibindo o transportador de recaptação de noradrenalina. E é importante falar que a cocaína antigamente ela era utilizada farmacologicamente como um anestésico local e no tratamento de e o Freud utilizava essa substância para o tratamento de ansiedade e depressão de alguns pacientes, mas que deixou-se de ser utilizado por seus vários efeitos adversos que provocam no organismo. E a cocaína, ao inibir a NET, promove um aumento da quantidade de noradrenalina aqui nessa região da fenda sináptica, assim como os antidepressivos tricíclicos. Então, o mecanismo de ação pelo qual os antidepressivos tricíclicos melhora o prognóstico numa pessoa que está com depressão é pela inibição da recaptação de noradrenalina pela fenda sináptica. Existem estudos que apontam que a depressão, uma das causas da depressão é a diminuição ou a baixa quantidade desse neurotransmissor presente aqui no sistema nervoso central. Então, para isso, para combater essa diminuição de quantidade, os antidepressivos tricíclicos são utilizados para o tratamento da depressão. Aí vocês podem perguntar, professor, por que então não usa a cocaína para o tratamento da depressão? Porque a cocaína ela se tornou uma droga de abuso, ou seja, ela tem um potencial para deixar a pessoa adicta, e também dependente. E além de outros efeitos adversos que ela pode provocar no organismo. Além da cocaína, existem outras substâncias que podem atuar na inibição da recaptação da noradrenalina, como as anfetaminas, que ela atua também não só inibindo a recaptação da noradrenalina, como também inibindo a recaptação da dopamina. E além disso, a anfetamina ela pode aumentar a liberação diretamente das catecolaminas aqui da vesícula para a fenda sináptica. Então, é uma droga também que é utilizada como potencial de abuso e também utilizada para o tratamento de algumas doenças, mas tem que se avaliar muito o risco-benefício para utilizar, por exemplo, no tratamento da obesidade.
A gente vai ver um pouco mais das anfetaminas um pouco mais na frente desse curso. Não vou entrar em detalhes agora, mas eu quero que vocês fiquem ligados de como é que há a liberação e o processo de recaptação. Além disso, nesse processo de recaptação, quero deixar lembrado aqui também para vocês que se a noradrenalina não for recaptada, ela precisa ser metabolizada. E como que ela vai ser metabolizada? Ela vai ser metabolizada por duas enzimas. A CONT, que é a catecol-ormentiltransferase, que são enzimas, e a AMAL, né, que é a monaminoxidase. São enzimas que vão estar presentes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema periférico, nos outros sistemas do nosso organismo. A CONT e a MAL, elas são enzimas que vão degradar as catecolaminas, no caso a noradrenalina, a adrenalina, e vão transformar em metabólitos que podem ser detectados na urina. E os receptores adrenérgicos presentes nas células efetoras são basicamente dois tipos, o alfa-adrenérgico e os beta-adrenérgicos. O alfa-adrenérgico ele pode ser dividido em alfa-1 e alfa-2, que possuem ativação de dois sistemas efetores diferentes. Todos esses receptores eles estão acoplados à proteína G. Lembrando que a proteína G é aquela proteína que quando o receptor ele for ativado pelo primeiro mensageiro, no caso noradrenalina e adrenalina, ela vai se acoplar à proteína G. No caso aqui, o receptor alfa-1, ele vai se acoplar à proteína GQ/11, que o seu sistema efetor basicamente vai ser a ativação da enzima fosfolipase C. Essa enzima ela vai ser ativada promovendo a quebra de fosfolipídios de membrana. Esse fosfolipídio de membrana, ao ser quebrado, você tem a formação de duas moléculas. No caso aqui da figura a gente está mostrando o IP3 e o diacilglicerol, que o IP3, ao ser formado, segundo o mensageiro, vai fazer com que haja a liberação do cálcio das retículas sarcoplasmáticas. E o diacilglicerol, ao ser formado, ele também vai promover um aumento do cálcio dentro da célula, através de ativação de canais de cálcio. Então, consequentemente, você vai promover o aumento do cálcio intracelular nessa célula. Se for uma célula, por exemplo, do músculo liso, o aumento de cálcio dentro de qualquer célula muscular, isso significa dizer que há um processo de contração. No caso, uma contração do músculo liso. Os receptores alfa-2, eles são acoplados à proteína G inibitória, ou também conhecida como G0. Essa proteína ela vai impedir a ativação da anilato ciclase, que é uma enzima que transformaria, se tivesse ativa, o ATP em AMP cíclico. Porém, como não tem a ativação dessa enzima porque você tem a ativação dos receptores alfa-2, né? E eles impedem a ativação da anilato ciclase, você não tem a formação do AMP cíclico e também, consequentemente, tem uma diminuição dos níveis de cálcio intracelular. Cálcio diminuído dentro de uma célula, por exemplo, você tem a inibição da liberação de neurotransmissores, né? Como visto lá anteriormente. Preciso de cálcio para que haja liberação de neurotransmissores lá, né? Como visto anteriormente em figuras anteriores. Como você também não tem cálcio, você também não tem processo de contração muscular, né? No caso, músculo liso. Já os receptores beta-adrenérgicos, todos eles são acoplados à proteína G estimulatória, ou também conhecida como GS. Essa proteína ela é responsável por ativar a adenilate ciclase. Então, ao contrário do alfa-2, essa daqui, ó, a beta, ela ativa a adenilate ciclase, promovendo então um aumento da quantidade de AMP cíclico. Só que tem um problema que a gente tem que falar. Problema não. São efeitos fisiológicos diferentes. Por quê?
Os receptores beta, eles existem também de dois tipos. Não, na verdade de três tipos, né? Mas que a gente vai ver mais majoritariamente vai ser o de beta 1 e beta 2. Então, a gente tem receptores beta 1 adrenérgicos e os receptores beta 2 adrenérgicos. Os receptores beta 1 adrenérgicos, eles majoritariamente vão estar presentes nas células musculares cardíacas. E esses receptores, ao serem ativados, por exemplo, pela noradrenalina ou adrenalina, eles vão promover o processo de contração do músculo cardíaco. Então, quando você promove uma contração do músculo cardíaco, você aumenta então essa força de contração do músculo cardíaco, promovendo então, né, o que a gente chama de inotropismo positivo. Já os receptores beta 2, eles vão estar amplamente distribuídos em célula muscular lisa, principalmente células do músculo liso que vão irrigar o músculo esquelético. Essas células, esses receptores beta 2 distribuídos nessas células musculares lisas vai promover o relaxamento do músculo liso. E isso, ao promover o relaxamento do músculo liso, promove então a vasodilatação. Essa vasodilatação ela vai ser responsável por uma diminuição da resistência vascular periférica que pode alterar o processo da pressão média arterial. Além disso, os receptores beta 2, eles também participam do processo de glicogenólise, tá? Que promove então a liberação, a quebra da liberação da glicose armazenada no fígado, para que haja a liberação dessa glicose na corrente sanguínea e que o corpo possa utilizar essa glicose como fonte de energia. Lembrando que o sistema nervoso simpático é aquele sistema nervoso que a gente tem que ou lutar ou fugir. Então, é necessário que haja energia disponível para o corpo utilizar para lutar ou fugir. É necessário que todos os nossos órgãos estejam muito bem irrigados. Para isso, é preciso promover uma vasodilatação para que esses órgãos estejam irrigados e que chegue a glicose, no caso a energia, para que eles possam utilizar no processo de luta ou fuga. E além disso, o coração ele tem que bombear bastante para manter essa irrigação, ou seja, você precisa de aumentar a força de contração, a frequência cardíaca. Então, pensando nisso, o sistema nervoso simpático, ao ser ativado no processo de luta-fuga, ele precisa comandar o nosso corpo para lutar ou fugir. Bom, como eu falei anteriormente, os receptores adrenérgicos do tipo alfa 1, a noradrenalina, ao se ligar nesses receptores, promove o acoplamento da proteína GQ/11. Essa proteína ela é responsável pela ativação da enzima fosfolipase C. Essa enzima ela promove a quebra, né, de fosfolipídios de membrana, no caso em PP2, em IP3 e diacilglicerol. O IP3 ele vai se ligar nos receptores de IP3, aqui presentes no retículo endoplasmático. Esses receptores, eles, ao se ligar com IP3, promovem a liberação do cálcio, que estão presentes aqui nesse retículo, para o citosol. Então, você tem um aumento da quantidade de cálcio no citosol. Além disso, o diacilglicerol também ajuda a aumentar a quantidade de cálcio no citosol. Como? Ele é responsável por ativar a proteína quinase C. Essa proteína ela vai transferir um resíduo de fosfato para os canais de cálcio, que ao transferir esse fosfato promove a ativação desses canais. Esses canais eles permitem o influxo de cálcio aqui para o citosol, e o cálcio então aumentado no citosol, ele se liga à camodulina. Cálcio, camodulina, esse complexo formado então, ele é capaz de ativar a cadeia
a sinase de cadeia leve de miosina, a famosa MLCK. Essa MLCK ela tem como função a transferência de um fosfato aqui do ATP para os resíduos de miosina. Essa transferência do fosfato para esses resíduos de miosina permite que haja o deslizamento da actina sobre a miosina, promovendo então o processo de contração dessa célula muscular. Então, se essa célula muscular for uma célula muscular lisa, que está presente no leito vascular, promove então a contração do músculo liso. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação pelo qual a noradrenalina promove uma contração numa célula muscular lisa. Bom, a sinalização dos receptores alfa-2 ela está intrinsecamente ligada à ligação desses receptores a acoplamento da proteína G inibitória. Lembrando que esses receptores eles são majoritariamente distribuídos no sistema nervoso central, mas você pode encontrar esses receptores, por exemplo, em vasos. Mas no sistema nervoso central, esses receptores eles têm um papel fundamental porque eles vão ser ditos como receptores pré-sinápticos aqui nessa figura. E quando a norepinefrina é liberada, ela se liga nesse receptor alfa-2, que inibe a enzima de adenoato ciclase, que não há mais a produção do AMP cíclico. Como não há essa produção do AMP cíclico, você não tem a liberação de noradrenalina e da norepinefrina aqui pela célula neuronal. E, consequentemente, você tem uma diminuição da quantidade de neurotransmissor de norepinefrina sendo liberada aqui nessa região. E isso, por exemplo, você não tem a ligação da norepinefrina em receptores alfa-1 adrenérgicos, que são receptores que podem estar ligados a algum efeito no nosso corpo, como, por exemplo, efeito vasoconstrictor. Então, esses receptores, eles podem, por exemplo, ao ser ativados, podem, por exemplo, diminuir o processo de vasoconstricção periférica no nosso corpo. Consequentemente, você pode diminuir o processo de pressão arterial do nosso organismo. Bom, para a sinalização dos receptores beta-1, a gente tem aqui a noradrenalina ou adrenalina sendo liberada, se ligando nos receptores beta-1 adrenérgicos. Esses receptores eles são amplamente distribuídos nas células musculares cardíacas. Quando a adrenalina ou noradrenalina se liga nesse receptor, ele vai estar acoplado à proteína GS. Essa proteína vai ter duas subunidades alfa e beta-gama. A subunidade alfa da GS vai ativar a adenoato ciclase, que vai promover a formação do AMP cíclico a partir do ATP. Os altos níveis de AMP cíclico promovem, então, a ativação da proteína quinase A, que é uma proteína que fosforila proteínas-alvos. Essa proteína, fosforilando os canais de sódio, promove a abertura desses canais, fazendo com que os íons sódios adentrem dessa célula e aumenta a quantidade dos íons sódios aqui, promovendo o aumento de carga positiva nessa célula muscular cardíaca. O aumento da célula de sódio promove um aumento de carga positiva que ativa os canais de cálcio voltagem dependente. Esses canais de cálcio voltagem dependente promovem fluxo de cálcio para dentro da célula cardíaca, que tem papel fundamental no processo de aumento de força e frequência cardíaca. A proteína quinase A também, na célula muscular cardíaca, ela fosforila canais de potássio, induzindo o fechamento desses canais, inibindo a saída do canal de potássio para fora da célula. Porque quando o potássio ele sai dessa célula, ele deixa cargas negativas aqui dentro dessa célula, mas para que isso não ocorra, ele induz a fosforilação e o fechamento desses canais. Então,
Para que haja esse aumento de força e frequência cardíaca, é necessário que haja entrada dos íons cálcio. E para que isso ocorra, tem que ter a despolarização de canais de sódio. Já a sinalização dos receptores beta-2, a gente tem aqui o neurotransmissor principal que ativa esses receptores é a adrenalina. Vamos ver mais na frente um pouco o porquê disso. Mas a adrenalina ela vai se ligar nos receptores beta-2, que são receptores que podem se acoplar à proteína G estimulatória. Essa proteína ela vai se acoplar aos receptores beta-2 quando se liga a adrenalina. Proteína G estimulatória vai trocar o seu GDP pelo GTP. Essa troca é essencial para que a subunidade alfa ela ative a adenilate ciclase, que é a enzima que vai promover a formação da AMP cíclico a partir do ATP. E o aumento desse AMP cíclico nessa célula, o AMP cíclico ele é fundamental para a ativação da enzima da proteína quinase A. Essa proteína, ela ao ser ativada, ela vai fosforilar proteínas-alvos, tais como a proteína de recaptação de cálcio do retículo sarcoplasmático, a SERCA. Essa proteína, quando a pKa fosforila ela capta o cálcio que está presente no citoplasma, no citosol, e coloca para dentro do retículo sarcoplasmático, armazenando esses íons cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. A proteína quinase A também fosforila canais de cálcio voltagem dependente e canais de potássio voltagem dependente. Essa fosforilação promove o bloqueio desses canais de cálcio presente na membrana e também promove a abertura de canais de potássio presente na membrana dessa célula muscular lísica brônquica. Esse bloqueio de canal de cálcio, você diminui a quantidade de cálcio dentro dessa célula, assim como com a fosforilação do canal de potássio, você promove o efluxo de potássio para fora da célula. A fosforilação da MLCK, que é a quinase de cadeia leve de miosina, promove a inativação dessa enzima, não vai então haver a deslizamento das fibras, dos feixes de actina sobre a miosina, inibindo então o processo de contração muscular. Então, juntando tudo isso, a ativação da SERCA, a inibição de canais de cálcio, voltagem dependente, ativação de canais de potássio e a fosforilação da quinase cadeia leve de miosina, promove então o relaxamento dessa célula muscular lísica brônquica. Então, aqui eu trago um quadro onde tem os receptores adrenérgicos amplamente distribuídos nos tecidos. Você pode encontrar os receptores alfa-1 presentes na musculatura lisa vascular, lisa gênito-urinária, na glândula salivar. Na musculatura lisa, vai promover processo de contração, lisa gênito-urinária, processo de ejaculação e uterotonia. Na glândula salivar, o processo de aumento de secreção. Nas receptores alfa-2 presentes nas ilhotas pancreáticas, diminui a secreção de insulina. Nas plaquetas, promove a agregação. Nos terminais neurais, como eu falei, amplamente distribuído no sistema nervoso central, diminui a liberação de noradrenalina. E na musculatura lisa vascular, diminui o processo promove o processo de contração dessa musculatura lisa. Já os receptores beta-1 no coração, majoritariamente presente, vai promover efeitos inotrópicos, cronotrópicos, dromotrópicos positivos. Receptores beta-1 presentes nas células justaglomerulares vão promover o aumento da secreção de renina. E isso é importante salientar que a renina é um dos principais fatores para que haja um aumento de pressão arterial no organismo, porque a renina é uma enzima que vai servir de substrato para a formação da angiotensina 1 e depois da angiotensina 2, que essa última é um potente vasoconstrictor e inibe também a secreção de sódio, promovendo então o aumento da pressão arterial no organismo. Nas glândulas salivares, onde tem o aumento da secreção,
Receptores beta-2 na musculatura lisa, vascular, brônquica, gastrointestinal e genitourinária promove o relaxamento. Na musculatura esquelética, promove o processo de glicogenólise e aumento de captação de potássio por essas células. No fígado, promove a glicogenólise e gliconeogênese. Nas ilhotas pancreáticas, pelas células beta, você tem um aumento da secreção de insulina. E no tecido adiposo, você tem a lipólise. Então, começando a farmacologia dos simpatomiméticos, ele é classificado em os agonistas adrenérgicos em 3 tipos de ação direta, mista e ação indireta. Os de ação direta atuam diretamente sobre um ou mais receptores adrenérgicos. Esses fármacos podem exibir considerável seletividade para um subtipo específico de receptor, como por exemplo o alfa-1 afenilefrina e a terbutalina para beta-2, ou podem ter nenhuma seletividade, atuando em vários tipos de receptores, como por exemplo a epinefrina, que atua em receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3, ou norepinefrina, que atuam sobre os receptores alfa-1 e beta-1. Os fármacos de ação indireta, aqui destacados na figura, eles aumentam a disponibilidade da norepinefrina ou da epinefrina, que vão se ligar nos receptores adrenérgicos, né, e desencadear os mecanismos de ação. Para estimular os receptores, existem vários mecanismos, como, por exemplo, liberando ou deslocando, por exemplo, a norepinefrina das varicosidades das terminações nervosas simpáticas, ou seja, aumentando a liberação delas das vesículas, bloqueando o transporte, né, de norepinefrina dos neurônios simpáticos, como, por exemplo, a cocaína, aumentando assim o tempo de permanência do transmissor no receptor, ou bloqueando as enzimas envolvidas no metabolismo, como por exemplo, o bloqueio da monamina oxidase, como, por exemplo, a selegelina, ou bloqueando a catecol ou metiltransferase, a CONT, no caso, a entocapona, que vai aumentar a efetividade e a oferta desse neurotransmissor. E os fármacos que liberam norepinefrina indiretamente também podem atuar diretamente nos receptores de adrenérgicos, né? E são denominados agonistas simpatomiméticos de ação mista, como por exemplo a efedrina aqui nesse caso. As catecolaminas endógenas, elas são tidas como agonistas adrenérgicos, utilizadas na clínica para o tratamento de algumas enfermidades. Aqui eu posso destacar entre as principais a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. Falando um pouquinho da sua estrutura, as três têm constituída na sua estrutura química um anel benzeno, que substituído aqui na hidroxila, e uma cadeia lateral etilamina. E com essa cadeia lateral pode-se efetuar substituições ao longo da cadeia, assim como também pode-se efetuar substituições no anel aromático, né? A diferença, como já falei anteriormente, da noradrenalina para a adrenalina é que a enzima faz a adição do grupamento metil, aqui na porção da cadeia etilamina, e da dopamina para a noradrenalina é que não se tem o grupamento hidroxil no carbono beta. E os agonistas adrenérgicos, as suas estruturas químicas, elas vão dizer um tipo de afinidade pelos receptores adrenérgicos. Aqui na figura a gente pode destacar a norepinefrina, a epinefrina e isopreterenol, também conhecido como isoprenalina. Pode-se dizer que a afinidade pelos receptores beta aumenta quando se tem um aumento do grupo ligado ao nitrogênio amínico. E isso quer dizer o quê? Bom, aqui nos receptores alfa, quando se tem a afinidade comparada entre essas 3 moléculas, a gente pode concluir que a epinefrina tem uma maior afinidade comparada com a norepinefrina e também comparado com o isopreterenol. Já para os receptores beta, quem tem uma maior
o maior grupamento ligado aos receptores amínicos tem essa maior afinidade por esses receptores beta. Então, o isoproterenol tem uma maior afinidade em comparação com a norepinefrina e epinefrina. Já a epinefrina, por ter essa substituição metílica aqui na região do nitrogênio amínico, ela tem uma maior afinidade quando comparado com a norepinefrina. Então, muitos simpatomiméticos de ação direta influenciam tanto os receptores alfa quanto beta. E a sua relação estrutura-atividade vai variar entre os fármacos ao longo de comparações com as suas estruturas. E é interessante falar da estrutura das moléculas e a sua afinidade para os receptores, porque isso pode promover efeitos fisiológicos diferentes, né? Como? Aqui eu trago para vocês um gráfico onde a gente tem a pressão arterial, a resistência periférica e a força de contração, frequência cardíaca. O que a gente pode ver aqui? A gente também tem a administração de adrenalina, noradrenalina e isoproterenol. Quando se é feita a administração da adrenalina, adiantando um pouquinho para vocês, quando é administrada subcutâneo, por exemplo, a absorção é lenta devido a uma ação vasoconstrictora local, né? E ocorre uma elevação moderada da pressão sistólica, podemos ver aqui, em razão ao aumento da força da contração cardíaca e a elevação do débito cardíaco. A gente vê também a resistência periférica diminuída devido a uma ação dominante sobre os receptores beta-2 dos vasos da musculatura esquelética, em que o fluxo sanguíneo encontra-se aumentado, em consequência, observa-se habitualmente uma queda da pressão arterial, da pressão diastólica. Como a gente pode ver aqui, uma diminuição dessa pressão. Lembrando que a pressão diastólica ela é cerca de 2/3 da pressão arterial média, pressão arterial. Como a pressão arterial média não está em geral muito elevada, os reflexos receptores compensatórios não antagonizam de modo considerável as ações cardíacas diretas. Então, você vê que quando você tem alterações na pressão arterial, você tem um mecanismo compensatório dos vasoreceptores, que aqui neste gráfico a gente não tem. Então, a gente tem aqui o seguinte: administrou a adrenalina, aumentou um pouco a pressão sistólica, a pressão diastólica diminuiu, devido à ativação de receptores beta-2, você pode ver que a resistência periférica também diminui. Há um pequeno, ligeiro aumento da pressão arterial média. A força de contração aumentou um pouco devido à ativação de receptores cardíacos. Quando se tem a administração da noradrenalina, você tem a noradrenalina tendo preferencialmente ativação de quê? Receptores alfa-adrenérgicos. Então você tem um aumento da pressão sistólica, da pressão diastólica e um aumento brusco da pressão arterial média. Consequentemente, com a ativação do sistema baroreflexo, você tem uma diminuição da força de contração da frequência cardíaca para compensar. E aqui na resistência periférica você tem um aumento dessa resistência vascular periférica devido à ativação dos receptores alfa-adrenérgicos, principalmente receptores alfa-1. Com a administração do isoproterenol, você percebe que ele tem uma afinidade maior por receptores beta-2. Consequentemente, ele vai ativar estes receptores, diminuindo a pressão diastólica. E como a pressão diastólica é 2/3 da pressão arterial média, você tem uma diminuição dessa pressão arterial. Como mecanismo compensatório do corpo, um aumento da força de contração do débito cardíaco. E por ativação dos receptores beta-2 dos vasos da musculatura lisa periférica, você tem a diminuição dessa resistência vascular periférica. Então, isso é importante saber que
Essa estrutura química e a afinidade do receptor pode sim influenciar em mecanismos fisiológicos do nosso corpo. Lembrando que a pressão arterial sistêmica, que a gente viu anteriormente, é a pressão exercida sobre a parede das artérias durante a sístole e a diástole ventricular. A pressão arterial diastólica é determinada em grande parte pela resistência arterial periférica, e a pressão arterial diastólica coincide com o relaxamento ventricular. A pressão arterial sistólica é influenciada pela rigidez das grandes artérias. E a pressão arterial sistólica é determinada pelo volume sistólico proveniente do ventrículo esquerdo, pela velocidade de ejeção e que está intensamente associada à complacência da aorta. Bom, a adrenalina ou epinefrina, como eu já falei anteriormente, é uma catecolamina endógena utilizada na clínica. Ela se encontra na forma de frasco ampola. Ela já é um fármaco com uma solução, é instável em meio alcalino. Quando exposto ao ar e à luz, se torna uma molécula oxidável. Tem uma escassa penetração no sistema nervoso central. A via de administração dela é preferivelmente parenteral, via intramuscular, intravenosa ou subcutânea, sendo que a melhor via de absorção é intramuscular. A via subcutânea ela é lenta por conta da vasoconstricção que a epinefrina promove. A via intravenosa ela só é administrada em casos de emergência, né? E a epinefrina ela é inativada pela CONT ou pela MAL. Os metabólitos da epinefrina aparecem na urina. Ela também pode ser administrada através via tópica, por aerossol. E quando administrada, ela promove um dos seus efeitos, a captação, né, uma queda plasmática de potássio, devido à captação do potássio nas células, principalmente nas células musculares esqueléticas, que, quando ativado o receptor beta-2, promove essa captação de potássio. E diminui, então promove uma hipercalemia. E essa hipercalemia ela pode estar associada com também uma diminuição da excreção renal do potássio. E periodicamente promove uma paralisia flácida episódica, né? E pode ocorrer uma desparalisação do músculo esquelético. Então, esses são os cuidados que tem que estar atento quando se administra a epinefrina. Os principais usos terapêuticos da adrenalina, ela é utilizada para o alívio para reações de hipersensibilidade, como choque anafilático. É usada também no tratamento de asma em casos de emergência, para parada cardíaca, ela pode estar associada a anestésicos locais e também é usada como agente hemostático tópico em superfícies com sangramento. Essas superfícies com sangramento, por exemplo, como boca ou úlceras pépticas durante uma endoscopia de estômago ou duodeno. Com a associação do anestésico local, ela tem em particular o seguinte, que ela atua como vasoconstrictor no receptor alfa-1, minimizando o efeito vasodilatador que alguns anestésicos locais podem promover, como a lidocaína. Ela então vai também reduzir a taxa de absorção deste anestésico local para a circulação sistêmica, aumentando o efeito local desse anestésico e também, consequentemente, podendo diminuir o risco de toxicidade que esse anestésico local venha promover no organismo. Os principais efeitos adversos que a adrenalina promove é uma inquietação, dor de cabeça latejante, tremor e palpitações. Esses efeitos eles diminuem rapidamente com o repouso e em silêncio do paciente em decúbito. Pode promover também como efeitos graves, como hemorragia cerebral e as arritmias em pacientes. Essas arritmias elas podem ser desencadeadas devido ao aumento da automaticidade do coração que a adrenalina pode provocar. É contraindicada em pacientes que têm doença da artéria coronariana
e pacientes que utilizam fármacos do tipo beta-bloqueadores. Por quê? Tendo em vista que a, os receptores alfas estão livres, né, e estão no leito vascular, e como não tem nenhuma oposição a esses receptores, pode resultar em um aumento da hipertensão arterial e a hemorragia cerebral grave, porque você está com os receptores alfa livre e a adrenalina ela pode se ligar nesses receptores desencadeando esses efeitos. Bom, a noradrenalina ela também tem ação farmacológica no nosso corpo, por isso que é utilizada na clínica. Só falando uma breve comparação entre a noradrenalina e a epinefrina, ambos são agonistas diretos nas células efetoras, exercem as suas ações, né, nessas células, diferem principalmente na eficácia da estimulação dos receptores alfa e beta 2. Ambas são aproximadamente equipotentes na estimulação dos receptores beta 1, só que a noradrenalina é um potente agonista alfa, enquanto exerce uma relativamente pouca ação sobre os receptores beta 2. Entretanto, ela é ligeiramente menos potente que a adrenalina sobre os receptores alfa da maioria dos órgãos. Ela não é eficaz quando administrada por via oral, ela sofre pouca absorção nos locais de injeção subcutânea e é rapidamente inativada no organismo por captação nas ações da CONT e da MAL também. Pequenas quantidades são encontradas na urina e a taxa de excreção pode aumentar acentuadamente em pacientes que possuem o feocromocitoma, que é um câncer na medula da adrenal. As ações na utilidade na clínica. Ela é utilizada principalmente no tratamento de choque séptico e como os principais efeitos adversos, ela pode desencadear uma hipertensão, uma vasoconstricção, taquicardia e arritmia. A dopamina, ela também pode ser utilizada na clínica, tem como propriedades farmacológicas, quando administrada em baixas doses, ativar receptores D1 presentes em vasos renais, mesentéricos e coronarianos. A infusão dessas doses baixas de dopamina aumenta a velocidade de filtração glomerular, o fluxo sanguíneo renal e a excreção de sódio. A ativação dos receptores também de D1 nessas células tubulares renais pode diminuir o transporte de sódio por mecanismos dependentes e independentes de OMP cíclico. Então, consequentemente, você tem uma diminuição da excreção de sódio no paciente, com a administração por infusão. Em concentrações intermediárias, a dopamina exerce um efeito inotrópico positivo sobre o miocárdio, ou seja, ela tem ações sobre os receptores beta-1 adrenérgicos. Ela também induz a liberação de noradrenalina nas terminações nervosas, o que contribui para os seus efeitos sobre a ação do coração. E, em dose aumentada de dopamina, a pressão arterial aumenta, né, demasiadamente porque ela vai exercer efeitos sobre a resistência vascular periférica, principalmente tem ação em receptores adrenérgicos do tipo alfa-1 vascular, resultando então em uma vasoconstricção mais generalizada. A dopamina é utilizada em tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva grave, particularmente em pacientes com oligúria e resistência vascular periférica baixa ou normal. O fármaco ele pode melhorar esses parâmetros fisiológicos no tratamento do choque cardiogênico e séptico. Então, por isso que é utilizado nesse tratamento desses pacientes que têm essa enfermidade, no qual tem que tomar cuidado com a dopamina, ela tem uma intensa atividade simpática que pode comprometer a função renal desses pacientes. Ela tem como contraindicação que antes de se administrar dopamina em pacientes que estão em estágio de choque, deve-se corrigir a hipovolemia com infusão de sangue total, plasma ou outro líquido apropriado. Os principais efeitos, além da atividade simpatomimética excessiva, quando se tem uma superdose de dopamina administrada, é que ela pode desencadear náuseas, vômitos, taquicardia, dor da angina, arritmias e cefaleia, e também um aumento da hipertensão e uma vasoconstricção periférica excessiva.
Então tem que tomar cuidado, principalmente durante uma infusão, que pode também causar uma necrose isquêmica e uma descamação no tecido, tá? Bom, visto a parte das catecolaminas endógenas, vamos ver agora a parte dos fármacos agonistas beta, no caso aqui os não seletivos, como fármacos utilizados para desempenhar um papel importante no tratamento de broncoconstricção em pacientes com asma ou em pacientes que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica, famosa DPOC. Essa classe de fármacos também podem ser útil, mas em pequena importância no trabalho de parto prematuro, né? Ou também para ser utilizado para estimular a frequência e a força de contração cardíaca. Aqui no exemplo a gente tem o isoproterenol, essa classe de fármaco, como já falei anteriormente, é um agonista beta não seletivo, pode se ligar tanto ao receptor beta 1 como beta 2. Quando é administrado o isoproterenol por infusão intravenosa, ele pode diminuir a resistência vascular periférica, assim como a diminuição da pressão arterial diastólica. Essa diminuição da resistência periférica é devida à ativação de receptores beta 2, causando uma vasodilatação periférica. Além disso, pode aumentar o débito cardíaco devido à ativação de receptores beta 2 e o relaxamento da musculatura lisa brônquica devido à ativação de receptores beta 2 no, nas vias aéreas. O isoproterenol, ele, quando administrado, sofre uma rápida absorção administração por via parenteral ou na forma de aerossol. Ele é biotransformado no fígado e em outros tecidos, no caso, que possuam a CONT. E ele é excretado na urina. Ele possui efeitos colaterais, né, que podem promover taquicardia no paciente, isquemia cardíaca, arritmias cardíacas e cefaleia. Ele é indicado para fins terapêuticos no tratamento de bradicardia ou com bloqueio cárdiaco e para pacientes que têm asma. Assim como o isoproterenol ou a isoprenalina é tida como agonista dos receptores beta, a dobutamina também está dentro dessa classe de agonistas. Lembrando que a dobutamina é uma mistura racêmica e que significa dizer que é uma mistura em quantidades iguais dos dois enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade ótica não desvia o plano da luz polarizada nem para a esquerda e nem para a direita. E, portanto, uma mistura racêmica ela vai conter 50% do enantiômero levógero e 50% do enantiômero dextrógero. Aqui nessa figura a gente pode ver a molécula da dobutamina e o seu carbono quiral, em que esse carbono ele está ligado a substituintes diferentes, e o que com isso quer dizer que ele vai ter moléculas especulares não sobreponíveis chamadas de enantiômeros. O que a gente pode perceber também é que nessa mistura racêmica, como eu já falei, que é 50% de cada, a dobutamina dextrógero, que vai desviar a luz polarizada, né? Ela vai ter, por exemplo, é o levógeno, a dobutamina levógeno, vai ter como ação farmacológica agonista dos receptores alfa-1 e agonista beta fraco. Já a dobutamina dextrógeno, ela vai ter como ação farmacológica antagonista dos receptores alfa-1 e um potente agonista beta, cerca de 10 vezes mais essa potência. Então, esses efeitos farmacológicos que vão apresentar, que a molécula da dobutamina vai apresentar, é que ela vai ter mais efeito em receptores beta do que alfa, vai promover inotropismo e cronotropismo positivo, vai fazer com que haja uma manutenção da resistência vascular periférica e pode também aumentar a pressão arterial do indivíduo. A dobutamina é um fármaco administrado por injeção intravenosa, mais precisamente pela infusão. Ela tem a meia-vida cerca de 2 minutos e os principais metabólitos são os conjugados de dobutamina e o 3-O-metildobutamina. Com os principais usos terapêuticos, ela é indicada para o tratamento de curta duração na descompensação cardíaca
que pode ocorrer após cirurgia cardíaca ou em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou infarto agudo do miocárdio. Nesses pacientes, a dobutamina aumenta o débito cardíaco e volume sistólico, sem um aumento pronunciado da frequência cardíaca. Entretanto, os principais efeitos adversos da dobutamina podem ter a pressão arterial e a frequência cardíaca elevada durante a administração do fármaco, exigindo uma redução da velocidade de infusão da dobutamina. Os agonistas beta-2 seletivos, eles são utilizados principalmente no tratamento de asma ou DPOC, que são fármacos que foram desenvolvidos para ter uma alta afinidade preferencial por receptores beta-2 em comparação com os receptores beta-1. Essa atividade, essa seletividade, ela não é absoluta, que pode ser perdida, né, com o aumento da concentração desses fármacos. E isso se dá principalmente quando, por exemplo, o médico prescreve esses fármacos para a criança e ele fala assim para a mãe: olha, coloca apenas 3 gotinhas para nebulização, e a mãe vê lá e coloca mais, no caso 5, para nebulização, e o paciente e a criança ela desenvolve um ataque cardíaco que chega lá na emergência com esse sintoma e desesperada. E aí isso é devido principalmente ao fato de a mãe ter aumentado a concentração do fármaco na nebulização. Então, os principais fármacos utilizados, né, como tratamento da asma DPOC, além da adrenalina, se tem o isoproterenol, o albuterol, o salmeterol e a terbutalina. Aqui a gente tem um gráfico mostrando o início da broncodilatação e a duração dessa broncodilatação. Então aqui a gente tem, por exemplo, a adrenalina com início e uma duração um pouco curta. Já quando a gente tem o isoproterenol, né, comparado com a epinefrina, tem uma ação um pouco mais longa. O albuterol também. Já o salmeterol ele tem uma ação muito longa, porém o início da broncodilatação é um pouco mais demorada. Já a terbutalina não, ela já diminui o início da broncodilatação e a duração da broncodilatação em comparação com o salmeterol. Os agonistas beta-2 seletivos, eles são divididos em 2 grandes grupos: os de ação curta e os de ação longa. Os de ação curta, eles têm uma ação cerca de 3 a 6 horas, e de ação longa maior do que 12 horas. Pode-se destacar que os de ação curta, o salbutamol, é um fármaco que pode ser administrado por inalação ou por via oral para o alívio do sintoma broncoespasmo. Ele também pode produzir efeitos para retardar o parto prematuro quando administrado por via oral. Alguns efeitos adversos no sistema nervoso central e no sistema respiratório é raro acontecer, mas pode vir a ocorrer. Destacando um dos fármacos de ação longa, o formoterol, ele tem uma vantagem sobre os outros, porque ele pode ser administrado juntamente com um agonista beta-2 de ação curta, um glicocorticoide, que pode ser administrado por inalação ou por via sistêmica, e a teofilina. E ele pode ser utilizado principalmente para o tratamento de asma, do broncoespasmo, profilaxia do broncoespasmo induzida por exercício e do DPOC. Então, usos clínicos comuns dos agonistas seletivos beta-2 é no tratamento de doenças obstrutivas das vias aéreas, como, por exemplo, o DPOC, no tratamento de broncoespasmo agudo, para o tratamento da asma, para relaxar a musculatura uterina, no caso a ritrodina e o salbutamol apresentam essas ações. Como efeitos adversos mais comuns, se tem o tremor da musculatura esquelética, a ansiedade desenvolvida devido a uma alta dose desses fármacos que vão mimetizar os efeitos simpáticos no organismo. A taquicardia ela constitui o efeito adverso mais comum dos agonistas dos receptores beta administrados por via sistêmica, que aí você vai ter uma estimulação da frequência cardíaca que vai ocorrer principalmente devido à ação da ativação dos receptores beta-1. Isquemias e arritmias cardíacas, o aumento da hiperatividade brônquica ao longo prazo, um aumento da hiperglicemia
e isso tem que ser visto em pacientes diabéticos, que essa hiperglicemia pode ser agravada por ação desses fármacos, e isso pode ser necessário a administração de uma dose maior de insulina. Quando administrado também, podem aumentar concentrações plasmáticas de lactato, glicose e ácidos gráficos livres e diminuir a concentração de potássio. Essa diminuição de concentração de potássio, ela tem que ser destacada principalmente em pacientes com cardiopatia que fazem uso de digoxina e diuréticos. Então tem que ter uma maior atenção nesses tipos de pacientes. E uma característica intrínseca que está diretamente ligada aos receptores beta-2 adrenérgicos é o processo de dessensibilização do receptor, que é uma característica dos sistemas biológicos de sinalização, consiste na adaptação a estímulos de longa duração, por meio de uma redução da resposta a eles desencadeadas, que então é dado o nome de dessensibilização. A dessensibilização ela vai envolver mecanismos celulares. E um dos primeiros desses mecanismos envolve a fosforilação do receptor por sinais acoplados à proteína G, aumentando então a afinidade do receptor às moléculas da beta-arrestina, cuja a ligação ao receptor impede a interação do receptor, no caso aqui beta-adrenérgico, com a proteína G. A beta-arrestina, que é uma proteína citoplasmática, ela vai se ligar com uma alta afinidade à clatrina, iniciando então um processo de internalização do receptor fosforilado a uma vesícula de clatrina, e isso promove então a endocitose do receptor. Promovendo então essa endocitose, você diminui a quantidade de receptor presente aqui na membrana celular, consequentemente você diminui o efeito fisiológico da célula efetora. Então tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer bastante em receptores beta-2 adrenérgicos, que foi os mais estudados, né? Foi o primeiro receptor dessa classe a ser purificado e ser estudado essa questão de dessensibilização. A fenilefrina é um agonista alfa-1 seletivo que ativa os receptores alfa-1 de ação, então é um fármaco de ação direta. A sua ação em receptores beta somente acontece em altas concentrações. Ela causa acentuada vasoconstricção arterial durante uma infusão intravenosa, promovendo então o aumento da resistência vascular periférica e da pressão arterial. É utilizada como os principais usos clínicos como descongestionante nasal. Ela promove uma vasoconstricção das arteríolas da mucosa nasal, diminuindo o escoamento do líquido nasal. Além disso, é utilizada para promover uma midríase no paciente. Como os principais efeitos adversos, ela pode ocasionar hipertensão e bradicardia reflexa, principalmente em pacientes que fazem uso de fármacos beta-bloqueadores. Além disso, ela pode ter a sua ação aumentada quando pacientes fazem o uso de fármacos inibidores da monoaminoxidase, metildopa e antidepressivos tricíclicos. Os agonistas alfa-2 seletivos, eles são utilizados primariamente no tratamento da pressão, da hipertensão sistêmica, e ele tem como protótipo dessa classe a clonidina, que é um agonista alfa-2, que vai diminuir a pressão arterial por ativação dos receptores alfa-2 do sistema nervoso central. Alguns agonistas alfa-2 podem também reduzir a pressão intraocular. Então aqui nós temos como o protótipo da classe, como eu falei, a clonidina, tem a guanfacina e o guanabenzo, assim como a metildopa, a brimonidina e a amproclonidina. E um dos principais efeitos farmacológicos da clonidina é a sua vasoconstricção inicial, isso devido a alguns vasos sanguíneos conter receptores alfa-2 adrenérgicos pós-sinápticos que promovem essa vasoconstricção inicial, seguida de uma vasodilatação. Pode ter um aumento transiente da pressão arterial, seguida de uma hipotensão.
E segundo esse efeito, né, da hipotensor, ela pode ser utilizada, por exemplo, para o tratamento da pressão arterial, ou seja, tem efeitos antipertensivos, que pode ser mediada pela ativação de receptores alfa-2 pré-sinápticos que suprimem a liberação de noradrenalina, ATP e substância P nos nervos sinápticos, nos nervos simpáticos pós-ganglionares, e isso, então, a clonidina diminui a concentração plasmática, por exemplo, da noradrenalina e reduz a sua excreção na urina. Pode ser utilizada no tratamento de diagnóstico diferencial em pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica e com suspeita de feocromocitoma, que é aquele câncer na adrenal que vai liberar noradrenalina frequentemente no organismo. Pode ser utilizada para hipotensão em pacientes que têm insuficiência autonômica e como preparação de dependentes químicos para a suspensão de narcóticos, porque vai promover a clonidina, ela promove efeito sedativo e isso pode ser utilizada para utilização da suspensão de drogas de abuso em pacientes que estão em clínicas de reabilitação. Além disso, a clonidina ela pode ser utilizada para anestesia devido ao seu efeito sedativo e também ao seu efeito analgésico via receptores alfa-2. Como os principais efeitos adversos, a clonidina ela promove o ressecamento da boca e a sedação com uma intensidade que pode diminuir depois de várias semanas de terapia. Além disso, ela pode promover uma disfunção sexual em pacientes. Na farmacocinética, falando um pouco brevemente, ela pode ser administrada por via oral e a sua biodisponibilidade atinge cerca de 100%. Sua concentração máxima no plasma ela é observada cerca de 1 a 3 horas após a dose oral e a meia-vida de eliminação tem em média de cerca de 12 horas. Outros fármacos agonistas alfa-2 seletivos são também utilizados na clínica, como por exemplo a aproclonidina e a brimonidina. Ambos são bastante utilizados na oftalmologia. A aproclonidina é um fármaco que não atravessa a barreira hematocefálica, por isso que ele é mais útil do que a clonidina na terapia oftalmica. Já a brimonidina, ela atravessa a barreira hematocefálica e pode produzir hipotensão e sedação, embora esses efeitos sobre o sistema nervoso central sejam discretos. Então, ambos são utilizados no tratamento do glaucoma e para o controle da elevação da pressão intraocular. A metildopa e o guanabenzo, ambos são fármacos, como já falei, agonistas alfa-2 de ação central, sendo que a metildopa é um antipertensivo de ação central que ele é biotransformado em alfa-metilnorepinefrina no cérebro e esse composto ele ativa os receptores alfa-2 centrais, reduzindo a pressão arterial como um mecanismo semelhante da clonidina. O guanabenzo ele também é um agonista alfa-2 de ação central que diminui a pressão arterial por mecanismo semelhante da clonidina. E ele tem uma meia-vida de cerca de 4 a 6 horas e sofre uma extensa biotransformação no fígado. Já a guanfacina é um fármaco utilizado para o tratamento da hipertensão arterial, é um agonista alfa-2, tá? Recentemente, o FDA aprovou uma forma de liberação prolongada desse fármaco para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes de 6 a 7 anos de idade. Já os fármacos aminosimpato miméticos de ação mista têm como exemplo a efedrina, que é um agonista dos receptores alfa e beta, e além disso, ela intensifica a liberação de norepinefrina dos neurônios simpáticos. Ela é encontrada na clínica e utilizada pela via oral para estimular a frequência e o débito cardíaco. Aumenta também de modo variável a resistência periférica. Em consequência disso, pode provocar uma elevação da pressão arterial. A ativação dos receptores beta no pulmão promove uma ação broncodilatadora e ela é considerada como um potente estimulante do sistema nervoso central.
Para os seus usos terapêuticos, a efedrina deixou-se de ser bastante utilizada como broncodilatador devido ao advento dos agonistas beta-2 seletivos para o tratamento para causar broncodilatação. Porém, ela é utilizada para promover a continência urinária e também é utilizada no tratamento da hipotensão que pode ocorrer devido à anestesia espinhal. Os principais efeitos adversos da efedrina são a hipertensão, pode promover insônia, taquicardia, palidez e a perda da sensibilidade gustativa. Bom, as anfetaminas, eles são substâncias que são tidas como aminosimpatomiméticas de ação indireta, devido a elas, as substâncias aumentarem a quantidade de norepinefrina aqui na fenda sináptica. Então, o principal representante dessa classe são as anfetaminas, onde essa substância ela tem uma ação fraca sobre os receptores adrenérgicos, entretanto, como mecanismo de ação, inibem o recaptador de noradrenalina aqui no neurônio pós-sináptico, aumentando a quantidade desse neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Além disso, as anfetaminas ela é capaz, né, de se ligar ao transportador de monamino vesicular, fazendo com que ela fique internalizada na vesícula, deslocando a noradrenalina aqui para a fenda sináptica. As anfetaminas em altas quantidades no organismo, elas podem inibir a enzima monamino-oxidase. Bom, além da anfetamina, existem fármacos tidos como substâncias anfetamínicas, que vão promover uma ação semelhante da anfetamina, como o anfepramona, o femproporex e o manzidol. Todos esses fármacos eles foram sintetizados para o tratamento da inibição do apetite, para o tratamento da obesidade. Entretanto, em 2011, a Anvisa, através de uma RDC, retira esses fármacos do mercado devido à sua falta de comprovação de segurança e eficácia e também por promover quadros psiquiátricos graves, como causar dependência, depressão e alterar comportamentos que podem colocar em risco a vida dos pacientes, além de promover complicações cardíacas. Entretanto, em 2014, o Congresso Nacional aprova uma lei que volta com esses fármacos, mesmo esses fármacos proibidos pela Anvisa, volta com esses fármacos para o mercado para aumentar o leque de opções para o tratamento da obesidade. Mas tendo em vista que esses fármacos ainda podem continuar a causar efeitos tóxicos para o paciente, principalmente complicações cardíacas. Então, os efeitos das anfetaminas, como efeitos farmacológicos, o aumento da resistência vascular periférica e o aumento da pressão arterial, uma diminuição da força de contração, que é um reflexo vagal devido a esse aumento da resistência vascular periférica, pode desencadear arritmias para o paciente. A manutenção do débito cardíaco pode ser feito em doses terapêuticas. As anfetaminas podem promover uma contração do esfíncter da bexiga e ativa o centro bulbar. A gente está falando de derivados anfetamínicos, não tem como deixar de falar do metilfenidato. Aqui eu trago duas grandes notícias para vocês, que em 2018 e 2019, o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, bateu recorde de vendas aqui no Brasil. Ela é um fármaco que é prescrito principalmente para pacientes que têm um TDAH, que foi descrito nos Estados Unidos. Cerca de 500 mil pessoas na década de 80 tinham a doença e foi aumentado para 7 milhões de pessoas em 99. Em 2007, cerca de 6 milhões de pessoas foram medicadas com a Ritalina, sendo que 4 milhões e 750 milhões foram crianças e a grande maioria foram meninos. No Brasil, cerca de 7,6 estudantes investigados de 6 a 17 anos apresentaram sintomas do TDAH.
E o que é o TDAH? Bom, como eu já falei anteriormente, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela é um transtorno de neurodesenvolvimento. O Russell Barkley está tentando mudar o nome para transtorno de desenvolvimento de autorregulação, que acomete principalmente a parte frontal direita do cérebro. Em relação ao desenvolvimento das funções executivas, é, essas funções aí estão com cerca de 30% de déficit de acordo com a idade da pessoa, né? Como eu já falei, acomete mais homens do que mulheres, por isso que os meninos eles estão bastante medicados. Nos meninos, a hiperatividade ela tem uma predominância maior. Já nas meninas, tem uma desatenção maior, né? E ele tem três características que podem dar indícios de que a pessoa tem o TDAH, que é uma diminuição da inibição, uma diminuição do autocontrole e uma diminuição das funções executivas. E o que significa essa diminuição da inibição? É aquele famoso quando eu vi, eu fiz. Tem uma extrema dificuldade de parar de agir, né? E geralmente as pessoas fazem comentários desagradáveis. Além disso, pode-se ter uma diminuição do autocontrole e a pessoa vai no impulso, né? E geralmente, por exemplo, se tem uma pizza ali e a pessoa quer comer e ela age por impulso e come a pizza, mas que não era para comer agora, por exemplo. A pessoa então se torna escrava do impulso. Tanto que a impulsividade ela não aparece na sigla. Então, por isso que está tentando se mudar essa questão do TDAH na sigla, da sigla do TDAH, da sigla e da doença, né? A função executiva, ela vai trazer um sério problema de planejamento adequado para o paciente. E, além disso, traz um problema no desempenho e na execução da gestão da sua vida, né, dos processos que a pessoa tem que lidar no dia a dia. E o diagnóstico ele é muito difícil de ser dado porque, principalmente em crianças antes de 5 anos, porque a criança nessa idade ela tem um comportamento atípico e para se ter um diagnóstico bastante acurado é necessário fazer uma investigação da vida social, da vida familiar, da vida escolar da pessoa, do paciente, para que não apenas uma consulta de 15 minutos faça com que o paciente seja diagnosticado com o TDAH. E como é que metilfenidato ele age no organismo? O metilfenidato ele é um fármaco que vai inibir a recaptação da dopamina através do seu transportador, o DAT. Esse transportador ele recapta a dopamina e a dopamina recaptada então pode voltar para dentro da vesícula para ser novamente liberada. Lembrando que a dopamina ela vai gerar sensação de prazer na pessoa e situações comuns da vida podem provocar essas sensações de prazer, como um alimento, emoções, interação com as pessoas, com o cachorro, né? E especula-se que altos níveis de dopamina pode alterar o desenvolvimento do cérebro. O uso indiscriminado do metilfenidato pode gerar efeitos adversos no sistema nervoso central, como psicose, alucinações, agitação, suicídio, convulsões, insônia, sonolência. No sistema cardiovascular, pode gerar arritmias, hipertensão, taquicardia, parada cardíaca. No sistema endócrino, pode gerar alterações dos hormônios controlados pela neurohipófise, hormônios de crescimento, alterações nos hormônios sexuais, e pode-se deixar a pessoa como um zumbi-like. A pessoa fica contida em si, né, e fica obediente. E esse fármaco ele é bastante utilizado com algo para ter o foco, né? Muito em pessoas que querem ter foco para estudo, pessoas que estão estudando para concurso, pessoas que querem estudar para vestibular, que querem passar nos exames, eles estão bastante sendo utilizados, né? Indiscriminadamente. E isso é bastante preocupante porque não é assim que se tem que aprender, né? A pessoa tem que gostar da aprendizagem. A pessoa, para ter o foco, ela pode ter o foco em alguma coisa. Então, não é o uso indiscriminado do metilfenidato que vai fazer com que você aprenda a estudar, por exemplo.
E para finalizar essa aula de simpatomiméticos, vou falar um pouco dos inibidores da MAO e os inibidores da CONT. Aqui na figura a gente tem como um exemplo da classe a celegerina para inibidor da MAO e inibidor da CONT a entacapona. Os inibidores da MAO foram umas substâncias que surgiram para o tratamento de algumas doenças como depressão. Lembrando que a MAO ela possui dois tipos, a MAO A e a MAO B. A MAO B ela majoritariamente está presente, se faz presente no nervoso central, enquanto a MAO A ela se faz presente em todo na periferia do nosso corpo. Com a inibição da MAO-B no sistema nervoso central, ela foi bastante utilizada no tratamento da depressão, ou seja, utilizada como antidepressivo, em caso de depressão refratária aos outros tratamentos. Entretanto, hoje em dia, eles não são mais utilizados como antidepressivos, devido a existir outros antidepressivos mais eficazes do que os inibidores da MAO. Os inibidores da CONT, a entacapona, que é um inibidor da CONT periférica, pode ser utilizada como adjuvante no tratamento da doença de Parkinson. Existe outro inibidor da CONT, como a talcapona, que também é utilizada como adjuvante no tratamento da doença de Parkinson. Chama a atenção para vocês aqui dos inibidores da MAO devido à interação farmacológica com o alimento, principalmente alimentos ricos em tiraminas, que estão o queijo, vinho, esses alimentos que têm a tiramina podem interagir com esses fármacos inibidores da MAO. Por quê? Bom, a MAO ela está presente no trato gastrointestinal e no fígado. Quando se tem inibição dessa enzima, há uma grande absorção da tiramina no nosso corpo. Essa absorção faz com que a tiramina caia facilmente na corrente sanguínea e a tiramina ela pode muito bem promover a liberação maciça de noradrenalina, consequentemente causando uma crise hipertensiva no paciente, que pode gerar um quadro mais grave, causando infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico. Então, por isso que alimentos que contenham queijo, vinhos e cerveja devem ser evitados, principalmente pacientes que fazem o uso de inibidores da MAO. Então, galera, eu espero ter contribuído com vocês com a farmacologia de simpatomiméticos. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem que eu tento responder aqui no canal. Muito obrigado.